Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 8 do livro de Zacarias, Restauração. Eis as coisas que deveis fazer. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Estamos vendo o 16º livro, Zacarias, dos últimos 17 livros da Bíblia, que são os livros proféticos, os quais dividimos em duas partes, os profetas maiores e os profetas menores. Nós estamos vendo o capítulo de número 8 do livro de Zacarias. Os profetas menores formam juntos 67 capítulos com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. Bem facinho de você ler e manter uma constância na leitura. Então abra aí a sua Bíblia. O livro de Zacarias tem 14 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdedit da Igreja Os Semeadores. Clica aí no sininho aí embaixo. Clique em inscrever-se primeiro, depois no sininho para você acompanhar nossas atualizações. Todos os dias estamos aqui com esse projeto envolvendo a Bíblia Sagrada. Estamos estudando, com a ajuda da Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir em nossas lojas, o livro de Zacarias, cujo pano de fundo histórico é o mesmo de Ageu, sendo que a ênfase de Zacarias não era somente a reconstrução do templo, como vimos em Ageu, mas ele também encorajava o povo quanto a Jerusalém ser o local, num futuro de médio prazo, para o reino de Deus. Estamos finalizando a primeira parte, que começou no capítulo 1 e vai até hoje, no capítulo de número 8, verso 23. Então, desde o capítulo 1 até hoje, estamos vendo as profecias que foram entregues aos primeiros a retornarem do exílio, enquanto lutavam com o desafio de reconstruir o templo. E nós dividimos em sessões, em 5, e nós estamos vendo a última sessão em continuação, que é a transformação de Jerusalém. Como já falamos, encerrada aquelas 8 visões noturnas que Zacarias recebeu de uma só vez, a respeito do que Deus faria com relação às dificuldades que os que retornaram enfrentariam, veremos doravante até aqui, o capítulo 8, 23, a transformação de Jerusalém, que também foram divididas em outras sessões. As futuras bênçãos de Jerusalém é a segunda. A primeira, a contínua hipocrisia de Jerusalém. E encerrando as duas que dividem essa parte, que é a transformação de Jerusalém, nós veremos as futuras bênçãos de Jerusalém. Então, encerrando essa primeira parte, estaremos vendo agora as futuras bênçãos de Jerusalém. Esse capítulo descreve o futuro de Jerusalém, um tempo em que a hipocrisia seria eliminada do meio da comunidade restaurada. O futuro é semelhante ao retratado por Isaías, no capítulo 65 e também no 66. Com a vinda de Cristo ao mundo, essas bênçãos começaram a aparecer, mas a sua plena realização aguarda o seu glorioso retorno. O zelo de Deus, verso 2, nasce do amor que ele tem pelo seu povo e do compromisso com ele, e que em troca espera receber dele. O Senhor estava dizendo ao seu profeta que estaria voltando para Sião e habitaria ali. E então a cidade seria chamada por causa do Senhor, cidade fiel, ou cidade da verdade, NVI. A fiel observância da lei de Deus era rara em Israel, mesmo nos dias de Zacarias. O profeta previu um tempo em que o povo de Deus refletiria perfeitamente o seu caráter em suas relações mútuas. Já o monte do Senhor dos Exércitos seria chamado de Monte Santo ou Monte Sagrado, conforme a NVI. O Monte Sião um dia será santo porque a presença de Deus habitará lá de um modo especial e o pecado já terá sido totalmente eliminado. Os profetas repetidamente enfatizaram que o dia da salvação seria o dia da renovação da presença de Deus. Os versos 4 e 5, que falam dos velhos e das crianças enchendo as cidades, revelam um quadro das bênçãos da aliança de Deus. A longevidade e crianças brincando refletem um estado de paz e também de bem-estar. Naquela época e mesmo hoje, isso mesmo parece impossível, mas não é impossível para Deus. Esse termo maravilhoso descreve uma situação ou estado que inspira admiração naquele que o contempla, porque é impossível obtê-lo pela força humana.
Há outros exemplos dessa palavra maravilhosa também, lá em Gênesis 18:14, quando ele diz difícil, e Juiz 13:18, haveria porventura alguma coisa difícil demais para mim? No entanto, o remanescente seria abençoado grandemente. Aqueles que permanecerem fiéis em meio à desobediência seriam resgatados por Deus e continuariam como o povo da sua aliança. Em Romanos 11, no capítulo 11, verso 5, Paulo falou de um remanescente, segundo a eleição da graça. Os eleitos de Deus são preservados para servi-lo com fidelidade. Veja aí Isaías 1:9, Miqueias 2:12. Deus iria salvar o seu povo espalhado de entre as nações. Salvaria os do leste e os do oeste, verso 8. E os traria de volta para que habitassem em Jerusalém. Como escritor de crônicas confirmou, a plena restauração do povo de Deus envolveria a volta de muitos judeus de terras estrangeiras. O laço de lealdade entre Deus e Israel era o centro da aliança e é o ponto principal da aliança renovada em Jeremias 31:33. Deus promete que haveria uma rica semeadura onde a videira daria o seu fruto, a terra produziria suas colheitas e o céu derramaria o seu orvalho. O dia da total renovação incluirá a restauração da natureza em grande escala, Deuteronômio 30:9. Os crentes hoje recebem o Espírito Santo como um adiantamento da sua herança e aguardam ansiosamente a renovação da natureza nos novos céus e na nova terra, quando Cristo retornar. Como Deus tinha feito Israel ser uma maldição entre as nações, ele os salvaria e os transformariam em uma grande bênção. Por isso que eles deveriam ser fortes e não terem medo. Versos 13-15. 2 vezes nesse trecho, ele repete a palavra não tenham medo para eles. O povo foi chamado a guardar a lei e assim colocar a sua vida de acordo com a lei de Deus. O comportamento piedoso aqui descrito, versos 16-17, faz contraste com a impiedade característica da maior parte da história de Israel, mas a verdade e a justiça reinarão. Amós 5:24. Ele aponta o que deveriam fazer e declara explicitamente que odiava quem não praticava todas essas coisas. Eles deveriam falar somente a verdade uns com os outros, julgar retamente em seus tribunais, não planejar no íntimo o mal contra o seu próximo e não querer jurar com falsidade. São coisas simples, dever de todos nós que devíamos já estar fazendo essas coisas. E novamente veio a palavra do Senhor ao seu profeta, verso 18. Esse versículo, verso 19, retoma a pergunta feita em 7, no capítulo 7, verso 3. Os jejuns que os judeus haviam observado se transformariam em celebrações, seriam ocasiões alegres e cheias de júbilos, com festas felizes para o povo de Judá. Por isso que Deus os exorta, no verso 19, a amarem a verdade e também a paz. Esse jejum do 4º mês planteava a queda dos muros de Jerusalém, que foi um acontecimento que marcou o início do fim da cidade. Sobre os jejuns do 5º e 7º meses eram aqueles que pranteavam o assassinato de Gedalias, governador de Judá, ordenado pelos babilônios. Sobre o jejum do 10º mês, vemos que o texto de 2 Reis 25:1 relata como Nabucodonosor começou a sitiar Jerusalém no 10º mês. Nos versos de 20-23, veremos que eles retratam uma grande peregrinação de nações gentias para Jerusalém. Essa cena frequente dos profetas descreve a extensão do reino de Deus, ultrapassando as fronteiras de Israel em direção ao mundo. O estágio inicial dessa expansão foi oferecido a Israel nos dias de Zacarias, mas não teve realização significativa até o ministério de Cristo e seus apóstolos. Os gentios se unirão plenamente a Israel, somente no glorioso retorno de Cristo Jesus. Muitos povos e poderosas nações virão finalmente buscarem ao Senhor dos Exércitos para suplicarem o seu favor. Zacarias 8, verso 1, diz: Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo. Este é o verso de número 1. E o verso de número 23, assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que 10 homens de nações
de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Essa ênfase do verso 23, que fala de 10 homens segurando as barras das vestes de um judeu, Romanos 2, 29, está no grande número, muitos povos, no verso 22, de gentios que iriam adorar o Deus verdadeiro. Como ocorre com outras profecias sobre a restauração, conforme já temos visto e dito, e como nos esclarece também a Bíblia de Estudo de Genebra, o cumprimento dessa visão começou em seu ministério terreno, Mateus 28, 19 e 20. Continua com a igreja hoje, pelo Espírito Santo de Deus, e será completado quando Jesus retornar, Apocalipse 5, 9. Estamos aguardando a sua vinda. Eles dirão que irão conosco porque ele tem ouvido, pelos testemunhos óbvios, que Deus está conosco. Aleluias! É o Emanuel, o Deus conosco. Deus estaria com os que retornaram do exílio, no sentido de que ele se levantaria e lutaria ao lado deles contra os inimigos. Veja aí também 2 Crônicas, capítulo 13, verso 12. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 9, onde os presos da esperança, veremos os presos da esperança e a restituição em dobro. Inscreva-se no nosso canal, clique aí no sininho para fazer o acompanhamento das nossas atualizações. Todos os dias, um novo capítulo da Bíblia no seu canal. A parte escrita você vai encontrar no www.jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nossa rádio, radio.ossemeadores.com. Nossa loja física fica no centro de Taguatinga, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Compareça lá, receba uma oração, uma palavra, receba uma bênção do Senhor. Queremos te dar um abraço. Fiquem com Deus. Nosso programa de rádio começa às 8h30. Um bom dia para você na presença do Senhor. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.